eu não entendo nada de futebol americano, eu acho aquilo tudo muito complicado. Eu não sei quantos jogadores tem em cada time, mas um jogador em especial sempre me chamou a atenção quando eu vejo algum vídeo de futebol americano, que é o quarterback. O quarterback é o jogador principal da equipe, é o cérebro da equipe. Ele tem uma visão aguçada, ele vê como a equipe adversária está agindo e ele conhece a sua equipe. E então ele estando à frente, né, ele dá sinais para a sua equipe que só eles podem ver. Tá? Ele põe a mão nas costas e faz sinais com os dedos. A equipe adversária não conhece a estratégia, né? E pelos dedos, pelos sinais, ele vai dizer para onde ele vai e para onde a sua equipe deve também se posicionar. Quanto maior for a intimidade da equipe com o quarterback, mais vencedora será essa equipe. Jesus quer que você seja um vencedor. Por isso ele te chama, né? Ele como o quarterback da nossa vida, da nossa batalha, da nossa equipe, ele quer criar uma intimidade contigo. E a intimidade com Jesus se cria através da oração. E a oração, assim como tudo que Deus criou, é organizada. Se tem uma coisa que Deus capricha na criação e na vida espiritual, é a organização. Por isso, muitas vezes, a nossa oração não tem efeito. Por quê? Porque a nossa oração é desorganizada, não tem começo, meio e fim, não tem objetivo. É preciso que a nossa oração seja organizada. E aqui Jesus vai ensinar, veja, Mateus capítulo 6, versículos 7 e seguinte, vai dizer assim: nas vossas orações, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos que julgam serem ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque o Pai sabe o que vos é necessário antes mesmo que vós lhe peçais. Nós devemos orar com frequência. Isso é a verdade. Orar com frequência. Mas como é que Jesus fala que não é para fazer orações muito longas, se ele mesmo passava as noites em oração? Ele ia para a montanha e passava as noites em oração. Santo Agostinho levanta essa questão. E ele mesmo responde: uma coisa é falar muito, outra coisa é um afeto prolongado. Querer passar o tempo com o amado. Uma vez pediram assim para uma irmã que estava no estado de clausura, né? Mas como é que pode ficar fechado o tempo todo aí? Não é um tormento? E ela respondeu: depende. Uma mulher, por exemplo, que é apaixonada pelo seu noivo não gostaria de ficar junto com o seu noivo 24 horas? É assim. É essa intimidade na oração que faz com que queiramos ficar junto com o nosso quarterback, digamos assim, para poder vencermos, né? A nossa oração também, segundo São João Crisóstomo, muitas vezes, ela é longa demais quando a gente pede muitas coisas que não tem nada a ver com aquilo que Jesus quer dar para nós, né? A tagarelice dos gentios, diz Santo Agostinho, ela é vazia, é só para exercitar a língua, entende? Nós caímos com frequência, podemos cair nessa armadilha do inimigo que é falar, 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 mas as nossas preces muitas vezes estão vazias. E São Gregório Magno nos diz como deve ser a nossa oração. A nossa oração, segundo ele, o nosso orar deve ser um amargo gemido de dor e não pode apenas ressoar palavras retóricas. É essa oração que Jesus acolhe. Como a oração de Ana, por exemplo, quando ela estava lá que ela estava diante da Arca da Aliança, que ela tinha uma dor muito grande por ser estéril. E o profeta chegou para ela e falou assim: vai embora, vai curar dessa bebedeira sua. Ela falou: não, meu Senhor, eu não estou bêbado, eu estou sóbria. A minha alma se derrama na presença de Deus. É essa intimidade que Jesus quer que nós tenhamos com Ele. Se a palavra de Deus fala, numa das cartas de Paulo diz assim: orai sem cessar, como é que Jesus pede para que a gente não ore, não tenha muitas palavras? O Catecismo da Igreja Católica nos ensina isso. Orar sem cessar é fazer do nosso trabalho uma oração e da nossa oração um trabalho.
Eu estou trabalhando, por exemplo, a dona de casa está limpando lá, digamos, o chão da casa. Ela vai vendo aquela sujeira que está sendo removida, ela vai dizendo no seu coração: Senhor, olha, meu coração também está assim sujo, mas pela vossa graça, Senhor, que as minhas lágrimas hoje limpem o meu coração pela vossa graça, sabe? É fazer do seu trabalho uma oração. Jesus quer criar intimidade conosco para fazer de nós vencedores. E isso nós vamos ter com a oração. Durante o dia a dia nós temos que estar, não como diz São Jerônimo, apenas com narradores, que uma coisa é narrar para uma pessoa ignorante, outra coisa é nós falarmos com a eterna sabedoria, com o Criador de todo o universo. Nós não precisamos enfeitar as nossas palavras para orar. Nós precisamos que pedir a Deus primeiro o dom das lágrimas, para derramar as lágrimas diante de Deus por causa dos nossos pecados. São Jerônimo vai dizer, melhor dizendo, Santo Agostinho, levantando essa questão, que se Deus já conhece, como diz a palavra, o que é necessário para nós, por que nós temos que rezar? E Santo Agostinho nos responde que diz que Deus está sempre pronto a nos dar as graças, a luz, mas nós nem sempre estamos preparados para recebê-la. Por isso é necessário que nós criemos essa, digamos, essa necessidade de Deus, criemos essa intimidade com Deus para poder vencermos as batalhas do dia a dia. Deus te abençoe. Ore sem cessar.